Olá pessoal, tudo bem? Hoje é segunda-feira, 20 de abril de 2020 e começa agora mais um informativo coronavírus, com o objetivo de manter você sempre bem informado sobre o que acontece em nossa cidade. A TV Câmara segue trabalhando, mesmo com todos os cuidados e restrições impostas pelas autoridades sanitárias. Seguimos nossa missão de levar até você informações sérias e devidamente checadas por nossa equipe de jornalistas. Então, vamos às atualizações dos casos de coronavírus em Rio Preto. Até hoje, 17 de abril, foram confirmados pela Secretaria de Saúde 67 casos positivos. E no final de semana, a Prefeitura confirmou mais 2 mortes em decorrência da Covid-19. Com isso, já são 8 mortes em Rio Preto e mais nenhuma em investigação. Isso é um bom sinal, o que não tem investigação, né? E outra informação importante é que muitas pessoas têm se curado. Até a última atualização feita pela Prefeitura de Rio Preto, pelo menos 28 pessoas já tinham superado a infecção, a doença e, em tese, estão imunes. Lembrando ainda que as pessoas que tenham qualquer dúvida a respeito da doença, antes de se dirigir a qualquer posto de saúde, ligar primeiro para o 0800, está aí na tela o número do 0800 da saúde, que é o 0800 7722 123. Ali você tira todas as dúvidas a respeito de sintomas e quais os procedimentos a serem adotados em caso de suspeita da coronavírus. Assim você evita ficar se deslocando desnecessariamente. Só procurar mesmo uma unidade de emergência se você tiver sintomas, 2 ou mais sintomas de gripe, principalmente febre alta e falta de ar. Estamos ao vivo aqui também pela TV Câmara. Temos aí os nossos contatos, né? Tem o nosso WhatsApp, se você quiser mandar mensagem, 991637905, e o 32147766, que é o nosso fixo. E eu recebi uma ligação de uma telespectadora, a Mariana dos Santos. Ela é moradora do João Paulo II, faxineira, ela diz que é diarista, faxineira, e por conta da quarentena perdeu aí todas as diárias, tal, diz que está difícil a situação, e ela disse que é responsável por 2 netos pequenos e ligou pedindo ajuda, comida, cesta básica. Então, se alguém puder ajudar aí a Mariana, o endereço que ela deixou é Rua Brasil Caetano dos Santos, 701, lá no João Paulo II. Vou repetir, Brasil Caetano dos Santos, 701, João Paulo II. O telefone que ela deixou é o 3222-4351. A gente sabe que tem muita gente em dificuldade aí, ela ligou pedindo ajuda. Tá aí, então, o recado da dona Mariana. Se alguém puder ajudar, fica aí a nossa gratidão. Bom, em todo o mundo, gente, já são mais de 2.400.000 infectados, com pelo menos 165.257 mortes. Por outro lado, já são mais de 625 mil pessoas recuperadas e, em tese, imunizadas ao novo coronavírus. E o país com o maior número de infectados segue sendo os Estados Unidos, com 770.500 contaminados. Já é também o país com o maior número de mortes, são 41.114 vítimas, ultrapassando de longe a Itália e a Espanha. No Brasil, atualizado até esse momento, são 38.654 infectados, com 14 mil recuperados e 2.462 mortes. Bom, e a novidade do fim de semana é que o governador João Dória, na sexta-feira, prorrogou até o dia 10 de maio o decreto de calamidade no estado, né? Com isso, fica aí prorrogada a quarentena e o isolamento social, com proibição de funcionamento de comércios não essenciais, então, até o dia 10 de maio. E, diante disso, o prefeito Edinho Araújo se reúne na tarde, aí, daqui a pouquinho, por volta de 2 horas, com o Comitê Gestor de Combate ao Coronavírus para decidir o que será feito em Rio Preto. Mas a tendência é que o prefeito siga
o decreto do Estado, prorrogando em Rio Preto também até o dia 10 de maio o decreto aí de quarentena, de isolamento social. Um interlocutor, conversei agora há pouco com o interlocutor do prefeito, e ele diz que o município não poderia desrespeitar o decreto estadual, até porque o Ministério Público Federal está acompanhando aí municípios que têm relaxado no isolamento e nas normas previstas nesse decreto estadual. Então, a tendência é que em Rio Preto também seja prorrogado até 10 de maio a quarentena, mas isso vai ser decidido daqui a pouquinho à tarde pelo prefeito e o comitê gestor. Até por isso a live que seria realizada agora pela manhã pela Prefeitura de Rio Preto, pela Secretaria de Saúde, foi adiada para as 3h30 da tarde. Então, a TV Câmara segue acompanhando aí. Mudar um pouquinho de assunto, porque na quinta-feira, dia 23, na próxima quinta-feira dessa semana, a Câmara de Rio Preto volta a se reunir, isso em decorrência do feriado de terça-feira, dia 21, Tiradentes. E na pauta estão os seguintes projetos de lei que você confere agora com o jornalista Matheus Camargo. Os vereadores de Rio Preto analisam 8 projetos na 10ª sessão ordinária de 2020, que será realizada na próxima quinta-feira, dia 23 de abril, em decorrência do feriado de Tiradentes, que acontece no dia 21. Um dos projetos que será analisado em urgência, tanto na legalidade quanto no mérito, é do vereador Zé da Academia, do Patriotas, que permite a manutenção ou restabelecimento do pagamento de auxílio-atleta no período de quarentena imposto pela pandemia do novo coronavírus. Outro projeto que será analisado também é de autoria do vereador Zé da Academia e também trata do auxílio-atleta. Será analisado em primeira discussão e permite o pagamento do auxílio a atletas e técnicos de modalidades esportivas que não são inclusas no calendário de jogos abertos e nos jogos regionais. Na pauta, 2 projetos do Executivo estão em votação. Eles incluem áreas no perímetro urbano de São José do Rio Preto. O terceiro projeto do Executivo é o que institui o Conselho Municipal do Trabalho, Emprego e Renda do município. Todos os projetos estão em segunda discussão. Também em segunda discussão, proposta de Jean Dornelas do MDB, que veda a nomeação para cargos em comissão de pessoas que tenham sido condenadas pela Lei Maria da Penha. Em primeira discussão, projeto de lei de Renato Pupo, do PSDB, que institui o uso do colar girassol como instrumento auxiliar de identificação de pessoas com deficiências ocultas. Por fim, da mesa diretora, a fixação do subsídio dos vereadores para o biênio 2021-2024. Essa é uma exigência constitucional de uma legislatura para a outra. A sessão tem início às 17 horas e tem transmissão ao vivo pela TV Câmara, canal 4 da NET, 28.2, sinal aberto e digital para toda a região de São José do Rio Preto. Matheus Camargo para a TV Câmara, o canal do Legislativo. Tá aí, então, os projetos que serão analisados na sessão de terça-feira. Lembrando que a Câmara tem seguido todas as orientações das autoridades sanitárias, microfones individuais para vereadores, proibição de aglomeração e higienização prévia e posterior de todo o plenário e todos os equipamentos utilizados. Bom, gente, vamos mudar de assunto, voltar a falar de coronavírus, falar mais sobre essa doença que está afetando o mundo todo, com o chefe do departamento de pneumologia do Hospital de Base, o doutor do Hospital de Base, o doutor Irineu Maia, que está aqui no Skype comigo. Doutor, me ouve bem? Estou ouvindo bem, Doutor, muito obrigado por participar aqui com a gente para passar informações e explicações aos riopretenses. Queria começar, doutor, que o senhor falasse um pouquinho como esse coronavírus age no corpo humano e principalmente no pulmão, né? Parece que ele é bem agressivo em relação ao pulmão. Queria que o senhor discorresse um pouquinho sobre esse vírus. Bom, a principal característica desse vírus é que ele é um vírus que tem um tropismo, que ele adora o sistema respiratório alto. Então,
ao entrar em contato com o vírus, no ato de falar, tocar algum objeto contaminado, por isso que existe esse isolamento para evitar entrar em contato, o vírus, ao entrar no nosso organismo pela via respiratória, que é o mais importante deles todos, ele vai promover uma reação inflamatória em toda a árvore respiratória nossa, começando da parte alta e encaminhando até para a árvore respiratória baixa, que é basicamente os pulmões. E o grande problema é que esse processo inflamatório que ele gera, principalmente na parte final, nos pulmões, vai promover um quadro de uma pneumonia, uma chamada pneumonia viral. E o grande problema é que essa pneumonia viral, ela pode ser desde um quadro muito simples, uma pneumonite própria das viroses todas que nós conhecemos, com um pouquinho de tosse, com mal-estar, etc., até um quadro de uma pneumonia extremamente grave e que o indivíduo vai ter uma insuficiência respiratória, uma falta de ar muito grande e podendo gerar até a morte do indivíduo. Então, é um vírus que ele tem como característica mais importante, não é só pulmão, mas como característica mais importante, promover uma pneumonia que pode ser desde uma pneumonia simples até uma pneumonia extremamente grave, levando o indivíduo até para UTI, ser entubado e frequentemente levando ao óbito. Ô doutor, a gente vê muita gente falando, é uma gripe como outra qualquer. Dá para comparar esse vírus com outros vírus de gripe, influenza, H1N1? Esse é mais agressivo? Qual é a diferença desses vírus? Na realidade, o quadro clínico inicial é muito parecido. É muito parecido. É um quadro que começa com uma tossezinha, com espirro, com mal-estar, uma febre, etc., muito parecido. O grande problema é as complicações que ele causa. Então, na realidade, enquanto que uma gripezinha comum é muito raro levar o indivíduo ao óbito, no coronavírus nós temos aí, dependendo inclusive das comorbidades e das complicações que o indivíduo apresenta, como idade avançada, como hipertensão arterial, como uma doença outra qualquer, tabagismo, bronquite, etc., pode acarretar o óbito uma percentagem muito alta, em alguns casos variando até em torno de 10% dos casos. Então, enquanto você tem o próprio H1N1, que é das viroses que nós temos que mais nos deixam preocupados, incidência de mortalidade varia de 1 a 2%, essa daí vai acima de 10%, 15%, 20% conforme a faixa etária. Então, o grande problema é que não é gripezinha comum, não. É uma gripezona. Esse que é o grande problema e que leva à mortalidade numa alta percentagem de indivíduos. Doutor, a questão o senhor falou das comorbidades e tabagismo. Ia perguntar também ao senhor, no caso de fumantes, se isso agrava, se é um fator de risco, e também a questão da obesidade. No final de semana eu ouvi muito falar que a obesidade seria o maior problema aí para quem contrai esse novo coronavírus. Olha, na realidade, a gente agora falar sobre a maior, eu acho que é muito arriscado, porque é uma virose nova, nós estamos estudando ela agora. O que a gente sabe é que tanto o tabagismo como a obesidade, além das outras causas, são dois fatores muito importantes. O obeso ele tem uma dificuldade respiratória natural, pela própria peso, pela própria dificuldade de expansão pulmonar que ele tem. Né? O indivíduo obeso ele tem uma limitação da sua capacidade respiratória. E se ele fizer um quadro infeccioso em cima de um pulmão dessa maneira, ele vai ter dificuldade, não tem dúvida nenhuma. Agora, o fumo faz mal para tudo, até para quem tem o corona. Porque o indivíduo tabagista, principalmente o tabagista crônico, ele frequentemente tem um quadro de uma bronquite importante, um enfisema pulmonar importante, então ele já tem uma insuficiência respiratória que às vezes está compensada, ele consegue viver legal fumando. Só que quando em cima desse pulmão já previamente lesado pelo fumo,
se assenta um vírus dessa magnitude, as complicações são muito sérias. Esse indivíduo vai com muita frequência precisar de UTI e ser entubado. E intubar um indivíduo tabagista crônico, com bronquite, com enfisema, a chance dele sair do pulmão, do respirador, é muito prejudicada. Esse indivíduo faz infecções com muito mais facilidade, outras infecções, quando ele está entubado, por bactérias, por fungos, etc. Então, a incidência de mortalidade nessa situação é muito alta, tanto no obeso como no tabagista crônico. Não tem dúvida nenhuma. Tá certo. Ô, doutor, questão dos medicamentos que têm sido testados até agora, a gente vê aí a questão da cloroquina, hidroxicloroquina, e agora, de uns dias para cá, falaram até de um vermífugo, aquele do Anita. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Esses medicamentos têm tido alguma resposta no tratamento? É só especulação? O que a ciência pode dizer para a gente? Olha, o que a ciência tem dito até hoje, corretamente, não é esses trabalhinhos que tem porcaria por aí. Corretamente é que in vitro, não no ser humano, in vitro, essas drogas todas mostraram, algumas mais, outras menos, uma certa ação no vírus, bloqueando a sua penetração, a gente chama de patogenicidade, a capacidade que o vírus tem de promover doenças. De certa maneira, agora, em vivo, todos esses trabalhos que tem por aí, que estão por aí na mídia, nenhum deles tem respaldo científico. Repito, nenhum deles tem respaldo científico. O que está se fazendo agora, corretamente, é testando alguns desses medicamentos todos em trabalhos, em protocolos científicos bem documentados, para a gente saber realmente se tem uma capacidade. Porque uma coisa, deixa eu dizer aqui, uma coisa é um remédio que in vitro, em animal experimental, ou quer que seja, tem alguma ação antiviral. Agora, é diferente disso in vivo, no ser humano. Então, para isso, você precisa desenhar um trabalho respaldado por conceitos científicos das drogas todas. Então, cloroquina, hidroxicloroquina, ivermectina, a Anita, o diabo que seja, criolina, tem criolina também, viu? Aí também na parada aí. Mas nenhum deles tem respaldo científico. Nenhum deles é para ser usado de uma certa maneira assim para a população geral. O que tem é alguns trabalhos, inclusive com a hidroxicloroquina e com a cloroquina, já bem testados, e nós temos aqui em Rio Preto, vamos participar, inclusive, de estudos provando se realmente tem algum respaldo o uso da cloroquina, da hidroxicloroquina no coronavírus. Ou seja, não é para ninguém sair tomando aí cloroquina, Anita, né? De jeito nenhum, de jeito nenhum. Doutor, questão de vacina, o que o senhor sabe a respeito de vacina? Está em pesquisa, parece que já estão testando em humanos. Qual que é a previsão que o senhor faz para ter uma vacina ou até um retroviral eficiente contra esse vírus? Olha, as vacinas, existem pelo menos mais de 80 trabalhos de vacina em andamento. E existe, já a gente sabe, pelo menos 8 vacinas que já estão numa fase mais avançada de teste. Porque fazer uma vacina não é tão difícil. O problema é que depois de feito o projeto da vacina X, essa vacina tem que ser testada para ver os efeitos colaterais dela, se ela tem uma resposta muito boa, assim como o próprio remédio, a hidroxicloroquina, a vacina tem que ver se ela, o fato dela, no indivíduo que tomou a vacina, produzir anticorpos contra o vírus, mas se esse anticorpo é protetor ou não. Então, existem vacinas, elas estão pelo menos 3 ou 4 vacinas aí estão já numa fase 2 adiantada de testes, e que vai ter vacina, não tenho dúvida nenhuma. Agora, o tempo para aparecer a vacina real é que fica um pouco difícil dizer, mas a gente acredita que isso para mais ou menos, no mínimo, um ano aí, ou um ano talvez um pouquinho mais, a gente vai ter uma vacina protetora, que já vai ser excelente, porque a tendência dos coronas
ciclar novamente, futuramente aí. Então, tendo uma vacina para o futuro já é uma coisa muito boa. Doutor, a gente já teve vários relatos de corona no passado. Esse novo corona é uma mutação desses vírus ou é um novo RNA, um novo DNA? Enfim, não sei ao certo como dizer isso, mas ele é uma variação de outros coronas ou ele é um novo vírus mesmo? Olha, o corona, ele é um vírus chamado RNA, né? Tem o DNA e o RNA. Os vírus da classe de RNA são vírus que fazem uma mutação muito grande, muito fácil de fazer a mutação. Então, por isso que ele chama SARS, que ele é primo irmão do vírus do corona, do coronavírus que causou essa epidemia no passado, a SARS. Então, portanto, é SARS-CoV-2, porque ele é um primo irmão desse vírus. Então, o que se acredita é que, de uma certa maneira, houve uma mutação do vírus do SARS e uma mutação muito ruim, porque ela manteve a gravidade do SARS, só que com a infectividade, quer dizer, capacidade de infectar novas pessoas muito alta, né? Então, isso que nos preocupa em relação a esse vírus. Mas ele é um mutante do vírus SARS da epidemia passada. Legal. O doutor Irineu, queria que o senhor falasse um pouquinho sobre questão de máscara. Num primeiro momento, havia recomendação de não se usar máscara, que é para deixar esse acessório para os profissionais de saúde, que também não teria muita utilidade nas pessoas, assim, na rua. Agora já se mudou essa recomendação, é para todo mundo usar máscara. Qual o grau de efetividade mesmo do uso de máscaras? A máscara ela tem uma proteção excepcional. Ela tem uma proteção mecânica muito legal. Então, a máscara não é para ficar andando aí em qualquer lugar com ela. Mas toda vez que você for num local que vai ter uma certa aglomeração, a recomendação é que use sim. Use a máscara. Você vai amanhã no supermercado X fazer uma compra, você tem que levar sua máscara e usá-la. Você vai num outro local qualquer que vai ter contato com outras pessoas, você tem que levar a máscara e usar a máscara. Logicamente que as máscaras específicas, a N95, a máscara cirúrgica real, essa aí tem que deixar para os profissionais de saúde, porque realmente nós estamos com muita dificuldade de obtê-las. Mas existem essas máscaras de tecido, etc., que dá uma proteção mecânica bastante boa. Não é para profissional de saúde, logicamente, quem vai ter muita exposição. Mas a máscara é para o indivíduo que for entrar em contato com pessoas, ele tem que levar a máscara e usar a máscara, sim, senhor. Porque a gente sabe, não é, Alexandre, que na realidade esse espaço que a gente exige que exista entre duas pessoas, em torno de 1,5 m a 2 metros, isso aí frequentemente é perdido. Então, você está num lugar e comprando um pão, por exemplo, o cara vem nas tuas costas, a gente encosta. E aí? Como é que faz? Você nem percebeu. Então, você tem que, pelo menos, evitar ao máximo o contato do vírus com a tua árvore respiratória. Então, a máscara dá uma proteção mecânica boa, sim. Legal, gente. Estou conversando com o doutor Irineu Maia, infectologista do Hospital de Base. Doutor, eu queria a opinião do senhor sobre essa flexibilização da abertura do comércio. Quando foi anunciado isso, o doutor Aldene, secretário de Saúde, disse que não adianta ficar todo mundo também confinado para o resto da vida, que a hora que sair na rua vai pegar. É isso mesmo? Tem que aos poucos as pessoas irem se contaminando, se imunizando, aquele chamado efeito rebanho. Qual que é a opinião do senhor sobre isso? Eu acho que, na realidade, todo mundo tem que ficar em casa. A minha opinião é essa. Mas a gente sabe que isso, infelizmente, não é possível. Existem alguns serviços que têm que ser realmente flexibilizados para isso daí. Mas o grande medo, Alexandre, que existe nisso aí é que isso vire carne de vaca. Quer dizer, enquanto você começa a flexibilizar alguns serviços essenciais e orientar os indivíduos a frequentarem, quer dizer, mais tipo drive-thru, ou então que determine
momentos específicos para que o indivíduo vá, que há uma higienização pré e pós, o indivíduo utilizar aquele serviço X, etc., eu acho que isso aí é possível. Nós estamos numa fase que é possível. Os indivíduos precisam trabalhar, não tem dúvida nenhuma. Só que, o grande problema é que eu já estou vendo nas ruas um movimento maior do que eu via uma semana atrás. Hoje de manhã, por exemplo, aqui na Vila Badibacite, está cheio de gente andando aí. Você vê o movimento dos carros está muito grande, etc. Então, o meu medo é que isso aconteça aqui o que aconteceu na Itália, por exemplo, que eles fizeram uma quarentena no início, foi eficaz durante 10, 15, 20 dias. Depois, como era muito pequena, abriram a coisa e a coisa evoluiu dessa maneira. Óbvio. Inclusive, eu até comentei com o professor Dr. Jorge Fares, quer dizer, aquele recado que ele manda, que o hospital de base está legal, está tudo bem, está tudo certinho, etc., isso me mete medo. O cara fala assim, se eu ficar doente, eu tenho um hospital de base aí para internar. Não é assim, não. Aquilo ali, para encher as UTIs do hospital de base, é só o pessoal sair na rua, se infectar, que a coisa vai embora. E aí, como é que nós ficamos? Aí, de novo, sem UTI, sem lugar para internar o paciente? Então, flexibilização do comércio tem que ser feita, mas com muito rigor, com muita vigilância, para que isso não se torne uma carne de vaca e todo mundo achar que tem que sair e pegar o vírus aí, porque o vírus não faz nada. Ele faz, sim, e muito. Eu ia até perguntar, o senhor acabou de responder, mas queria que o senhor falasse mais um pouquinho sobre isso, sobre a situação do hospital de base hoje, nível de ocupação, quantas UTIs estão ocupadas e quantas estão disponíveis e o número de ventiladores disponíveis hoje em Rio Preto. Olha, número real disso aí eu não tenho. Precisaria entrar em contato com o Dr. Jorge para saber como é que está hoje. O que a gente sabe que até ontem, antes de ontem, nós tínhamos 8 pacientes internados lá em observação e tinha 2 na UTI. Então, nós estamos com o número de vagas, tanto para internação como para o número de vagas de UTI, tudo sob controle e com uma dinâmica de internação e de atendimento excepcional. Eu acho que são poucos os serviços nesse nosso estado e nesse país que está tão bem equipado e que se preparou tanto antes em relação ao coronavírus como nós. Isso graças ao trabalho da doutora Suzana Lobo, que é a chefe da UTI do nosso hospital e os trabalhos de toda a equipe, não é isso que não é, toda a equipe. Então, nós estamos tranquilos, por enquanto, em relação a local de internação e local de internação em UTI, com relação ao hospital de base, mesmo a Santa Casa também. Agora, isso me preocupa. Abrindo, o jeito que está abrindo aí as portas, daqui 15 dias eu não sei o que eu vou te dizer para você aqui. Daqui 15 dias, se a gente fizer nova entrevista, falar assim, está tudo lotado, e aí? Como é que nós vamos fazer? Vamos internar esse indivíduo aonde? Então, a gente tem que ir devagar e com muita vigilância, coisa que o doutor Aldense está fazendo muito bem. Então, eu acho que eu sei que tanto ele como o Edinho, o prefeito, etc., está sofrendo uma pressão enorme em relação para abrir as portas de tudo, mas eles têm que segurar, porque senão a coisa é feia. Eu tenho tido contato frequente com meus amigos de São Paulo, a coisa... o Emílio Ribas não tem mais leito, a Santa Casa não tem mais leito, o Hospital X não tem mais leito. Começa a mandar para aqueles hospitais de campanha que a gente sabe que, na realidade, são hospitais provisórios, que não tem condição nenhuma. Né? Que ali é para quebrar o galho do que esses pacientes menos graves. Mas nós temos que ficar muito preocupados com isso. Tá certo, tá aí então o infectologista-chefe do Hospital de Base, o alerta do Dr. Irineu Maia. Doutor, para a gente finalizar, no final de semana foi publicado um estudo da Unesp Botucatu que aponta Rio Preto e outras cidades do interior aqui como possíveis polos maiores
de infecção. Por que isso? Se o senhor viu esse estudo, etc. E qual que seria a saída nesse caso? É mesmo o isolamento, como o senhor já disse? Fala um pouquinho desse estudo, se é que o senhor viu essa análise aí da Unesp Botucatu. Esse trabalho é de um amigo nosso lá da infectologista lá de Botucatu, junto com a equipe de epidemiologista, e eles estão mostrando, e é uma verdade, na realidade, por isso que nossa preocupação. Na realidade, até hoje, por exemplo, a grande percentagem dos pacientes com corona ficaram na grande polo do corona, que é São Paulo. Agora, nós sabemos que algumas cidades do interior, Rio Preto, Bauru, Sorocaba, Campinas, Ribeirão Preto, etc., Votuporanga também é um polo, são cidades em que são centros regionais. E a tendência é que o vírus ele é muito estranho, ele é muito gozado, ele realmente pega o trajeto das principais rodovias e vai se assentando nas cidades mais importantes, com maior movimento, né, Deixa? Então, aqui Rio Preto tem um grande movimento de fluxo de caminhões, de carros, etc., que vão e que voltam, etc. Então, a tendência agora, nesses próximos 15 dias, aumentar um pouco mais a incidência do corona na nossa região, por exemplo, Bauru, Araçatuba, Prudente, etc. As cidades que são centros de região. Isso aí é uma coisa esperada mesmo. Doutor, questão da testagem. O HB parece que vai passar a fazer uma testagem maior de número de pessoas. Queria que o senhor falasse da importância disso e, para terminar mesmo, os sintomas clássicos desse coronavírus. A gente fala muito tosse, a falta de ar. Queria que o senhor falasse um pouquinho como as pessoas podem, às vezes em casa, estar com algum sintoma, identificar se ela está com corona, se ela está com dengue, se ela está com uma gripe normal, e também falar da testagem, doutor, a importância disso. Então, vamos primeiro pelos sintomas. Na realidade, os sintomas iniciais do corona são sintomas próprios de um quadro gripal. Então, o indivíduo começa a sentir febre, dependendo da febre, pode ser tanto mais intensa como menos intensa, acompanhada de mal-estar, de um pouquinho de fraqueza, dinamia, e os dados mais importantes são, principalmente, a coriza, dor de cabeça, mas a tosse. A tosse é o que mais chama a atenção para a gente nessa fase inicial. Nessa fase inicial, com esse quadro viral, sensu lato, uma virose, como dizem por aí, sensu lato, o que o indivíduo tem que fazer é ficar em casa, se resguardar, hidratar bastante, tomar os remédios sintomáticos, dipirona, o paracetamol, o que é que seja para isso. Se essa tosse, a partir depois de 1, 2 ou 3 dias, começar a ficar mais intensa, acompanhada agora de uma certa canseira ou evoluir para uma falta de ar importante, esse indivíduo tem que procurar imediatamente o serviço de saúde. Tem que ser avaliado por um médico. E esse médico vai avaliar até que ponto esse quadro pode ser acompanhado ambulatorialmente ou tem que ir para uma unidade de internação. Isso que é um dado importante. Por quê? Porque essa sensação de falta de ar e esse mal-estar, etc., intenso, isso aí pode ser realmente coronavírus e não uma virose inespecífica, que também nós vamos ter por aí agora. Quer dizer, veja bem, nessa fase, nós não vamos ter só coronavírus, nós vamos ter coronavírus, influenza, rinovírus, adenovírus, uma opção de virose respiratória, porque nós estamos agora entrando num período mais fresco do ano. Isso aí é a própria época da incidência maior disso aí. Então, para a gente saber, na realidade, o que está acontecendo com esse indivíduo, nada mais é importante do que testá-lo. Então, porque eu testando, eu vou saber, primeiro, se ele está com corona ou não. Se tiver, eu vou botar em isolamento para que ele não passe essa infecção para outras pessoas, que encurta realmente a disseminação do vírus. E futuramente eu vou saber como é que está a incidência de indivíduos que foram recuperados e que foram infectados pelo coronavírus na cidade. E isso é importante, porque eu sabendo a quantidade de indivíduos que já teve contato com o vírus e que estão imunizados, eu posso flexibilizar mais
a abertura da cidade para a vida normal. Tá certo. Qual é o teste que tem sido feito em Rio Preto? É aquele teste rápido? Qual que é a modalidade de teste aqui? O que nós estamos fazendo realmente legal é o exame de PCR. É um teste que avalia a presença do vírus mesmo. Não do anticorpo, né? Isso, não anticorpo. O que está sendo agora também, está vindo também aí, é o chamado teste rápido, que você dosa os anticorpos contra o coronavírus. Então, tanto da classe IgM como da classe IgG. Isso daí é um exame que ele é, a meu ver, ele é muito mais importante para a gente avaliar quem teve contato com o vírus do que quem está com o vírus. Quem está suspeita de se está com o vírus ou não é o teste do PCR. E é rápido esse teste, doutor? O nosso aqui, como é feito aqui no hospital de base, é 24, 48 horas. Agora, na rede pública, como vai para o Adolfo Lutz, demora 7 dias mais ou menos, quando vai tudo bem. Tá certo, gente. Esse é o doutor Irineu Maia, infectologista-chefe do Hospital de Base. Alguma consideração mais, doutor? Algo que o senhor gostaria de falar? Não, eu acho que programa igual esse é fundamental para a gente tentar mostrar a cara real do corona, do Covid-19, e sempre pedir para a população para que fique em quarentena. Nós precisamos permanecer em quarentena se a gente quiser sair dessa epidemia, dessa pandemia, o mais rápido possível. O senhor estima um prazo para tudo voltar a uma certa normalidade? Dá para fazer essa previsão? Eu acho que até julho nós vamos estar ainda sobre as complicações, o impacto dessa virose. Né? Tá certo. Eu acho que a tendência é que talvez no final de maio, junho, comece a melhorar, mas eu acho que antes de julho, agosto, não. Tá certo, gente. Tá aí o doutor Irineu Maia, infectologista do Hospital de Base de Rio Preto, a quem eu agradeço imensamente por essa entrevista. Muito obrigado, viu, doutor? Oi, não, sempre às ordens. Obrigado ao doutor Irineu Maia. Tá aí, então, ninguém melhor que ele para falar sobre esse vírus aí, esclarecendo um monte de dúvida que fica no ar aí. As pessoas, cada um pensa uma coisa, mas está aí a palavra do especialista. E no pique aqui, o doutor falou aí de outras doenças respiratórias que a gente vai começar a enfrentar agora, e por isso eu vou falar com a gerente de imunização do município, a Michela Dias Barcelos, porque a gente entra agora na segunda fase da campanha de vacinação contra a gripe. A Michela está aí? Me ouve, Michela? Sim, estou ouvindo. Bom dia. Muito bom dia. Obrigado por nos atender, viu, Michela? Eu que agradeço a oportunidade. Legal. Queria que a senhora falasse para a gente como é que foi o balanço dessa primeira fase da vacinação da gripe, que foi para idosos e profissionais de saúde e também forças de segurança, e agora entrando na segunda etapa, as crianças, é isso? Bom, a primeira etapa foi um sucesso. Nós conseguimos, no período estipulado, atingir a meta, né, de 90%. Em idosos chegamos a 106%. A gente acredita que esse valor aí superior a 100% se deve a uma população de idosos maior que o Ministério estima que o município tenha. Nos profissionais de saúde também, a cobertura já está em 94%, então nós atingimos a meta dos 2 primeiros grupos, né, da primeira fase. A segunda fase ainda não é o período das crianças. Nessa segunda fase nós temos a ampliação dos profissionais de força de segurança e salvamento, porque dia 30 de março houve uma antecipação para policiais, civis, militares no estado de São Paulo, mas em termos de país como um todo, é agora na segunda fase que entra, né, pessoal de Forças Armadas, né, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal. Também nós temos 3 novos grupos que foram incluídos nessa campanha, que são os caminhoneiros, né, os profissionais de transporte coletivo, né, os ônibus, né, e portuários, que não é o caso aqui de São José do Rio Preto, porque nós não temos. Além desses grupos, nós temos também as pessoas com doenças crônicas, diabéticos, hipertensos, cardiopatas, pessoas com doença pulmonar grave, como asma, né, DPOC, e privados de liberdade. Então, esses grupos começaram a ser vacinados agora no dia 16 de abril,
segue até o dia 8 de maio, quando então, dia 9, é um sábado, a gente tem a inclusão dos outros grupos. Crianças, gestantes, puérperas e adultos de 55 a 59 anos. Vamos repetir as datas, então, Michela, só para... 16 de abril, profissionais de força de segurança e salvamento, caminhoneiros, profissionais de transporte coletivo, as pessoas com doenças crônicas com a prescrição médica e a população privada de liberdade. E depois, no dia 9 de maio, aí a gente tem a inclusão dos demais grupos, que são as crianças menores de 6 anos, mulheres grávidas, puérperas, que são as pessoas que tiveram bebê há menos de 45 dias, adultos de 55 a 59 e também um público novo, né? Os professores também vão entrar nessa última fase, que é 9 de maio, e as pessoas com deficiência também foram incluídas na estratégia de vacinação, mas só a partir de 9 de maio, que é a última etapa desse escalonamento que está sendo proposto pelo Ministério, porque nós não estamos com todas essas vacinas já prontas, né? O envio está sendo feito semanalmente, porque o laboratório ainda está produzindo esse quantitativo que foi adquirido pelo Ministério da Saúde, em torno de 75 milhões de doses para o país. Legal. E o esquema continua nas escolas, não nas unidades, né? Isso. Pela questão do coronavírus, o receio das pessoas estarem entrando em unidades de saúde, poderem ter contato com alguém que está assintomático. Então, desde o início da campanha, não só a vacina de gripe, mas também a vacinação de rotina de crianças, mulheres grávidas, aquelas vacinas que são agendadas, estão ocorrendo nessas escolas que estão sediando a sala de vacina da unidade. Então, nenhuma vacina está sendo feita nas unidades básicas, e sim nessa escola que acolheu a equipe de vacinação, tanto rotina como a campanha de gripe. Oi. Eu recebi a mensagem aqui de um telespectador, ele pergunta que a mãe dele acabou de ter dengue, se ela pode tomar a vacina. A gente orienta a evitar, né, a vacinação somente durante a vigência da doença febril. Enquanto estiver tendo febre, indisposição, dor no corpo, a gente adia. Se ela já está bem, sem febre, sem sintomas, ela já pode ser vacinada. Tá certo. Michela, essa vacina que está sendo aplicada, ela é contra qual vírus? É influenza e H1N1, é isso? A vacina de gripe usada na rede pública, ela é trivalente. Ela tem 3 cepas de vírus influenza. Uma é o H1N1, que inclusive é uma cepa nova. Todas as 3 cepas dessa vacina são diferentes, porque o vírus da gripe, ele sofre mutações e é necessário usar uma cepa viral, né? Na verdade, a gente não tem o vírus inteiro ali na vacina, são alguns fragmentos, mas que são capazes de induzir na pessoa que recebe essa vacina anticorpos. Então, nós temos o H1N1, o H3N2 e uma cepa de influenza B. Então, são 3 vírus. Os 3 são novos, por isso que é tão importante que mesmo quem tomou a vacina o ano passado, até outubro, novembro, a gente ainda tinha um pouco de vacina, né, de 2019, é necessário que essas pessoas sejam revacinadas, se elas estão no grupo de risco, porque as cepas mudaram e você tem anticorpos contra um vírus que já não está circulando mais. É necessário fazer essa adequação, por isso que a vacina é produzida com cepas diferentes a cada ano. Tá, então, a resposta ao nosso ouvinte. Michela, quer falar mais alguma coisa, deixar algum recado, enfim? Não, eu acho que é importante quem está no grupo, a gente tem aí o otimismo de conseguir também atingir, né, o maior número possível de pessoas desse grupo, pedir para que as pessoas compreendam, né, que esse escalonamento é uma determinação do Ministério da Saúde. Então, se você ainda não está na fase de tomar a vacina, não procure as escolas. Nesse grupo que nós estamos vacinando agora, como, por exemplo, os caminhoneiros, transporte coletivo, né, é necessário que essa pessoa comprove a função, o crachá, o olerite. No caso dos pacientes com doenças crônicas, existe uma lista de doenças que o Ministério coloca que podem cursar com maior gravidade caso tenham a gripe. Então, nós temos pessoas que têm, às vezes, faz um tratamento para depressão, faz uso contínuo de medicação, mas essa não é uma condição de risco para pegar gripe e complicar. E é necessário que essa pessoa comprove essa doença. Então, acontece, às vezes, alguns transtornos porque a pessoa fala que tem a doença, mas ela não tem nenhuma comprovação. Então, é importante que a pessoa se organize para levar a receita do remédio da diabetes, a receita do remédio da hipertensão, a cartinha do médico, né? Caso ele foi indicado porque ele tem uma dessas doenças mais graves aí que pode complicar, para que a gente consiga fazer a vacinação dentro daquilo que é determinado pelo Ministério da Saúde. Tá certo. Aquele esquema drive-thru não volta mais a funcionar?
O drive foi feito pensando nos idosos, por conta dessa recomendação deles não saírem de casa, né, da maior gravidade, e era o nosso maior público, né, quase 60 mil pessoas. Agora, nesses outros grupos, nós temos pessoas saudáveis, né, como os caminhoneiros, né, nos doentes crônicos, a gente também não acha que é necessário, porque tem que comprovar documento, precisa pegar toda essa papelada, e é um número bem menor, né. Nas escolas, nós estamos com uma equipe fazendo vacinação de rotina e outra equipe fazendo a vacinação de gripe, então isso está sendo muito rápido. Nós temos agentes de saúde organizando o fluxo para que não haja, né, tumulto, que uma pessoa fique próxima à outra. Então é seguro procurar as escolas, as pessoas não precisam se preocupar pelo risco do coronavírus sair de casa para tomar a vacina. Tá certo. Michela Dias Barcelos, gerente de imunização da saúde, muito obrigado pela sua entrevista, viu? Eu que agradeço. Bom dia. Tá certo, tá? Então até 9 de maio esse primeiro grupo mesmo aí, caminhoneiros, forças de saúde, etc. E a partir de 9 de maio, mulheres puérperas, demais grupos, adultos de até 59 anos e também as crianças. Obrigado a Michela. Quero receber mais uma mensagem aqui. A Denise, que mora lá perto do Shopping Norte, está reclamando dos ônibus, que muito lotados os ônibus da tarde e também os horários de domingo, está muito espaçado, então está aí só está passando de hora em hora no domingo e reclamando de ônibus lotado também, está aí a reclamação da nossa ouvinte. Bom, no final de semana a gente voltou a ver aí um festival de lives, né? Dessa vez não só dos sertanejos, como falamos a semana passada, mas também de figurões da música brasileira, como Roberto Carlos, e também a profissionalização das lives, inclusive com transmissão por grandes emissoras de TV aberta, como a Globo, que transmitiu parte da live do Roberto Carlos, e a Record, que fez uma grande live com o Fernando e Sorocaba. E também grandes artistas internacionais aí fizeram uma espécie de Live Aid, uma reedição da Live Aid. E sobre isso a gente vai conversar com o jornalista Marcelo Moreira, editor do blog de música Combate Rock. Vai falar para a gente sobre essa tendência, fazer uma análise de como essas lives vieram para ficar. Ele está aqui no Skype comigo. Tá na linha aí, Marcelo? Estou na linha, Alexandre. Salve, meus amigos de Rio Preto. Como é que tá? Tudo bem por aí? Tudo certo. Tirando o coronavírus, tá tudo certo. Maravilha, né? Marcelo, e aí? Desculpa, como que você tá vendo esse fenômeno aí? Agora as televisões entrando nisso, grandes cervejarias, patrocinadores, pessoal arrecadando coisa também. Qual que é a tua visão aí? A gente pode ver de dois pontos de vista. Do ponto de vista do entretenimento, é a alternativa que restou. Não tem outra opção para esses artistas que têm um grande público, e também para o pessoal do underground, né? Acaba sendo uma alternativa interessante para você manter, ao menos, o interesse e manter uma proximidade com o seu público, né? Por outro lado, do ponto de vista comercial, por enquanto, são os grandes artistas que têm possibilidade de atrair patrocinadores e de manter a roda girando, né? Então, pelo menos, seja de um ponto de vista ou do outro, o que a gente pode observar é o seguinte, né? A alternativa é necessária, ela é a única opção nesse momento para que o público possa saber o que está acontecendo com o seu artista, e acaba sendo uma coisa mais despojada, uma coisa mais intimista, que mostra que o artista tem condições, sim, de estabelecer um novo patamar e um novo tipo de ligação com o seu público. Eu acho que, de qualquer forma, está todo mundo ganhando com essa decisão forçada de ficar em casa, né? A semana passada a gente comentou que o pessoal mais do rock assim não tinha ainda se seduzido por live, mas no final de semana a gente viu alguns shows importantes aí, o Pearl Jam, o Pink Floyd anunciou ontem que não vão fazer bem lives, mas vão reeditar alguns shows e começar a transmitir aí, disponibilizar nas redes. É também uma maneira aí desse pessoal, sei lá, ganhar um novo público?
Eu não tenho essa certeza. Eu faço analogia com a TV Globo traçando finais de Copa do Mundo antigas, tal. É meio uma espécie de você querer ocupar um espaço apenas por ocupar. Eu acho que eu não vejo uma questão... por exemplo, Pink Floyd, Metallica, os próprios Rolling Stones, algumas emissoras de TV dedicadas à música, passando shows antigos, né? Eu acho que é uma mera opção para você ocupar a grade. Enchendo a grade, né? Enchendo a grade. Eu não vejo isso como algo especificamente benéfico para a carreira deles ou até mesmo em função do público. Já as lives eu já acho que tem uma função de entretenimento, uma função de aproximação do público, justamente porque está obrigando todo mundo a ficar em casa, até os próprios artistas, né? Ontem, por exemplo, no programa Fantástico, foi uma live muito legal, gravada, em homenagem ao Moraes Moreira, feita pelos remanescentes do Novos Baianos. Ou seja, Novos Baianos, uma banda que acabou há mais de 40 anos, que tem aí um legado extraordinário para a música brasileira. Esse pessoal voltou aos noticiários, infelizmente graças à morte do Moraes Moreira, mas as pessoas estão conhecendo e estão voltando a procurar os Novos Baianos, saber quem são esses caras, quem foram eles? E com isso, outras bandas maravilhosas que estão vindo aí, outros artistas que estavam meio escanteados. E então, nesse ponto, as lives são muito importantes para trazer de volta o público e para que esse mesmo público conheça e relembre todos esses artistas que estavam aí esperando alguma coisa acontecer nesse período de pandemia, né? Pois é, saindo do ostracismo aí. Aqui em Rio Preto a gente teve alguns artistas aí, o médico Cacau Lopes andou fazendo umas lives, outro pessoal aí também, um monte de gente aí fazendo live também. Eu vou aproveitar que o Marcelo Moreira está aqui com a gente e comentar outros acontecimentos, esses lamentáveis do final de semana, que foram esses manifestos aí pedindo volta de militares, intervenção militar, pedindo AI-5, né, ato institucional número 5, e o mais lamentável ainda é a participação do nosso presidente da República nesses atos aí, criando um constrangimento, uma crise institucional bastante grave. O que você acha que pode acontecer com o nosso país, Marcelo? Olha, Alexandre, a questão que a gente precisa deixar bem clara é a questão da liberdade de expressão. Enquanto a gente tiver garantido isso, esse pessoal pode ir para a rua e pedir o que eles quiserem, tá? Pedir para que os marcianos invadam a Terra, pedir para que os demônios saiam dos infernos e venham nos atrapalhar, enfim, eles podem pedir o que quiser. O que não pode é o Estado encampar esse tipo de coisa. E quando eu falo Estado, é o presidente da República participar e endossar esse tipo de coisa. Você apontou muito bem. A questão é desagradável e completamente constrangedora quando isso acontece. Um chefe de Estado vai para a rua e começa a fazer esse tipo de endosso de pedidos estapafúrdios, né? O que pode acontecer, que a gente pode imaginar, né? Diante da popularidade que o Datafolha tem mostrado, que ele não é tão popular, mas também não é impopular como as pessoas imaginam que ele possa vir a ser, não tem jeito nem de ele dar um golpe e nem não acho que haja condições também de também haver um impeachment. O que vai acontecer é essa paralisia governamental e institucional que nós vivemos hoje. Nós não temos uma política administrativa, não temos uma política econômica, o país está parado, a questão da pandemia, nós estamos rebendando ali. Vamos lembrar que no Brasil tem um Brumadinho por dia de mortes acontecendo. Nos Estados Unidos, um 11 de setembro por dia, em termos de mortes. Ou seja, não é um simples problema sanitário, é uma pandemia de proporções catastróficas. E nós estamos ainda observando questões, se a gente manda respirador para lá, constrói hospital de campanha aqui, e não vê uma atitude mais efetiva por parte do governo federal. E aí a gente vê o presidente não só endossando regime militar à volta dele, mas também quebrando o isolamento social, que isso eu acho mais grave ainda. Ou seja,
nós estamos num mundo muito ruim atualmente e eu acho que essa paralisia vai continuar enquanto os poderes, o Poder Legislativo, o STF e o Poder Executivo ficarem brincando de esconde-esconde, de morde e assopra. Sério, o país está paralisado e fica discutindo se o presidente deve ou não participar de manifestações políticas na rua, enquanto a pandemia ainda nem chegou no seu ápice. Eu acho que, infelizmente, essa paralisia administrativa e político-ideológica vai continuar com efeitos péssimos para a economia, muito piores ainda do que nós estamos esperando. Tá certo, gente. Tá aí o jornalista Marcelo Moreira, editor do Combate Rock do UOL. Marcelo, quer falar mais alguma coisa? Eu só queria apenas pontuar que a gente tem visto nessas manifestações em São Paulo e em outras cidades, né, com alguns teores de inspiração fascista. Aqui em São Paulo, por exemplo, bloquearam avenidas e impediram a passagem de ambulâncias. Não foi só aqui em São Paulo, também em Belo Horizonte e também outras capitais. Eu acho esse tipo de procedimento desses manifestantes a favor do governo federal, a favor de Bolsonaro, muito perigosos e também podem acarretar outras consequências graves, como mortes de pessoas que estão sendo transferidas para hospitais. Eu acho isso não só um absurdo completo, mas uma completa deformação de caráter. Lamento às pessoas que apoiam o presidente, mas é assim que eu vejo. Não dá para imaginar esse tipo de comportamento de inspiração fascista. Tá certo. Tá aí o Marcelo Moreira, jornalista. Muito obrigado, viu, Marcelo? Um grande abraço. Grande abraço ao pessoal do Rio Preto, grande abraço, Alexandre. Obrigado ao Marcelo Moreira, tá aí então explicando, dando a sua opinião a respeito dessa atuação lamentável do final de semana aí, pessoal pedindo. O curioso é o pessoal numa manifestação pedindo o AI-5, que é justamente a restrição de liberdades individuais, então não dá para entender o que passa na cabeça desse pessoal, mas como o Marcelo disse, vivemos ainda numa democracia, o direito de expressão é livre, cada um faz o que quiser. Bom, vamos passar aqui algumas informações importantes, lembrando alguns telefones essenciais aqui do nosso município. Nós temos o telefone 0800 do SEMAI aí, tá aí o nosso 0800, se você quiser precisar do SEMAI, né? O SEMAI sempre 24 horas atuando aí. Temos também o telefone do Conselho Tutelar, está aí o Conselho Tutelar. A gente tem visto reportagens diárias, o aumento de violência doméstica nesses tempos de confinamento. Então está aí o telefone, tem o da Guarda também, 153. E olha só, gente, no final de semana a Prefeitura divulgou que para reduzir custos aí, economizar dinheiro nesse momento, promoveu uma série de adequações envolvendo o funcionalismo. Entre as medidas, o veto à venda de 1/3 de férias por parte de servidores e também o cancelamento da antecipação do 13º salário, entre outros. E sobre isso eu converso agora com a presidente do Sindicato dos Servidores, a Sani Lima Braga. Sani, bom dia, me ouve aí? Bom dia, Alexandre, te ouço sim. Então tá bom. Sani, como é que o sindicato recebe essa medida e o que vocês acham disso? Olha, Alexandre, apesar do sindicato entender a situação, né, o país, o mundo está vivendo um momento totalmente atípico e que todos nós, cada um na sua área e do seu lado, está tentando se adequar a essa realidade nada fácil que está posta aí para todos. Mas o sindicato vê com muita preocupação os decretos e portarias que estão sendo colocados a respeito dos servidores. Este decreto, particularmente, coloca aí a retirada, né, ou a suspensão de alguns benefícios como licença-prêmio, abonada que os servidores têm. E, assim, a gente conversou até, enquanto sindicato, eu particularmente só fico pensando
que é mais uma medida, porque assim, todas as portarias que vieram até agora, nenhuma foi pensada na proteção ou em favorecer, em agradecer de forma efetiva, porque assim, a gente está num momento em que o mundo bate palma para os servidores, né, para todos os trabalhadores que estão aí na linha de frente no combate à Covid, né? E aqui, todas as medidas até agora só penalizam os servidores, inclusive, principalmente os que estão na linha de frente. Então, assim, a gente vê com tristeza e com preocupação, principalmente o último decreto, porque, novamente, são mais atitudes, mais ações por parte da administração em que simplesmente penalizam quem está na linha de frente, quem já está na exaustão do trabalho, quem já está lidando todo dia com medo, com insegurança. A gente já está sofrendo, esses servidores dentro dos locais de trabalho, com falta de EPIs, racionamento de EPIs e EPIs com péssimas qualidades, e aí agora ainda mais essas últimas atitudes aí por conta desse decreto. O Executivo tem mantido algum diálogo com o sindicato sobre essas questões? Então, olha, o sindicato já encaminhou 4 ofícios para a administração, solicitando, desde o início da pandemia, solicitando providências, e o sindicato não quer nada mais, nada menos do que a segurança da saúde desses trabalhadores. É só isso que o sindicato está pedindo. O sindicato entende que os trabalhadores têm que trabalhar e os trabalhadores também. Todos os servidores têm plena compreensão de que eles têm que trabalhar, principalmente os que fazem parte da linha de frente, que é saúde, assistência, segurança, e aí também tem o pessoal da educação que também está, apesar de não ser dos serviços essenciais, mas que também estão trabalhando por conta de kits de alimentação e tal. Então, assim, os servidores querem, muitos com medo, mas sabem da sua obrigação enquanto servidor de trabalhar. Mas do mesmo jeito que eles têm a obrigação de trabalhar, a administração tem a obrigação de fazer de tudo para preservar a saúde desses servidores. Então, mas por isso que a gente foi encaminhado 4 ofícios para a administração solicitando isso, né? Primeiro, o afastamento daqueles que estão na zona de risco, né? Que são os dos grupos de risco, maiores de 60 anos, gestantes, pessoas com uma doença ou mais, principalmente respiratórias. E depois, sempre pedindo a preservação, a segurança, o cuidado com a saúde e com a vida desses servidores. Porque depois que a gente perdeu um servidor, não adianta lamentar. Não adianta vir, sentimos muito, né? Não adianta querer fazer homenagem depois. Porque quem é que vai cuidar da família desse servidor que porventura vier e que ninguém pode garantir que não pode acontecer? Então, é isso. E sobre esse decreto, o sindicato também está estudando juridicamente o que está colocado nele. Tá certo, Sani. Quer falar mais alguma coisa a respeito dessa situação atual? Olha, na verdade, assim, o que eu gostaria de dizer era pedir para o prefeito, principalmente, porque, né, os secretários todos têm que atender ao que o prefeito, é ele que é o chefe. Então, assim, que tenham cuidado, que olhem com cuidado para esses servidores. Muitos servidores estão muito apreensivos, com muito medo, entendeu? Porque a gente sabe que é uma situação atípica, mas o mínimo que esses servidores merecem e precisam nesse momento é de ter uma sensação de que estão sendo cuidados de fato, que eles estão prestando o serviço deles para a população toda depende do serviço desses servidores, mas que eles precisam, a família deles também precisam deles, né? Então, que tem essa contrapartida, e não é com essa retirada de tudo, coisas que os servidores já estavam esperando, que já tinham, de certa forma, organizado a vida, que tinham dívidas e tal, e aí tudo é retirado de uma hora para outra, então o que já está ruim só piora, para os servidores só piora a cada portaria e a cada decreto que sai por parte da prefeitura ou de algum secretário.
Pois é, e principalmente no momento aí que em redes sociais, o pessoal mais radical, o pessoal até às vezes meio por desconhecimento, trata servidor como se fosse marajá e que servidor é mamador, né? Que só quer saber de benefício. Não é bem assim. A gente sabe que tem alguns servidores, principalmente na esfera federal, que ganham muito, enfim, mas não é a realidade de 99% do funcionalismo, principalmente municipal, que trabalha duro e ganha pouco, né, Sani? Com certeza absoluta. E é isso mesmo, essa imagem, né, de servidor ganha muito, trabalha pouco, né? Infelizmente, alguns profissionais, algumas áreas específicas e principalmente, como você mesmo já disse, de federais, estaduais, e aí os que, né, margeiam essa mesma linha, podem passar isso até porque ganham bem, né? Eu não acho que ninguém tenha que ganhar menos, a discussão acho que não é essa. Eu acho que todo trabalhador tem que ganhar bem pelo que ele faz, principalmente pelo que ele produz. Os servidores públicos municipais, na verdade, são quem cuida de toda a população, Alexandre. Eles têm a responsabilidade de fazer todos os equipamentos públicos funcionarem. Isso não é pouca coisa, né? Então, assim, normalmente fica como a gestão, o prefeito que é bom. O prefeito bom é aquele prefeito que sabe olhar para os seus servidores, porque quem faz toda a cidade funcionar são os servidores. Então, infelizmente é isso, os servidores ganham pouco sim, não tem nada de valorização. Rio Preto não tem um plano de carreira, né? Então você tem, assim, 1000 discrepâncias dentro da administração, né? Pessoas que prestaram concurso para o mesmo cargo que têm diferentes recebimentos. Porque uns estão numa secretaria que recebe gratificação. Isso é justo com os outros? É justo alguém que está dentro do prédio da prefeitura, do paço municipal, ter uma gratificação, um administrativo, e um que está lá numa unidade, numa UPA, não ter? Que tem que prestou o mesmo concurso? Perdemos aí a Sani, será que caiu? Bom, perdemos aí a Sani, mas tudo bem, já ouvimos a posição do Sindicato dos Servidores e está tudo certo. Lembrando, então, que hoje à tarde, nesta segunda-feira, né, a partir das 3h30 da tarde, está prevista a live da Prefeitura, quando deve ser anunciada a prorrogação do decreto até o dia 10 de maio, de quarentena, isolamento social em Rio Preto. A TV Câmara transmite, então, daqui a pouquinho, às 3h30 da tarde, e com reprises aí ao longo de todo o feriado desta terça-feira, dia 21. Enfim, fica aí, então, a tendência é essa, ser prorrogado em Rio Preto até dia 10 de maio. E com isso a gente encerra o informativo Coronavírus desta segunda-feira, que contou com os trabalhos técnicos do cinegrafista Wagner Bueno, do controle mestre Fernando César, GC e produção de Renata Arantes e Maria Estela Calças e do operador de áudio Flávio Furlaneto. Lembrando que neste momento, como a gente ouviu aí o doutor Irineu Maia, o importante é seguir as orientações das autoridades sanitárias e permanecer em casa, saindo só para serviços essenciais. O objetivo é evitar o alastramento deste vírus, que tanto estrago tem causado no mundo e principalmente em vidas humanas. Na sequência, você fica com a nossa programação. Outra orientação importante é só procurar unidades de saúde, principalmente urgência e emergência, em caso de 2 ou mais sintomas, como bem disse também o doutor Irineu Maia, principalmente febre alta, tosse seca e falta de ar, além de lavar bem as mãos com água e sabão e desinfetar com álcool em gel. A gente volta na próxima quarta-feira com mais informações para você. Um grande feriado nesta terça-feira, e a gente termina com a música Polícia dos Titãs, em homenagem às manifestações deste domingo. Até mais.